Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu tirar essa luz aqui da minha cabeça bem aqui no Instagram, acho que atrapalha um pouco vocês. Como estão? Tudo bem? Vamos para mais uma live dos nossos domingos. A luz insiste em ficar aqui sobre minha cabeça. Deixa ela, né? Então vamos lá para mais uma live nossa dos domingos. Estamos aqui no Facebook, também no Instagram. Agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vocês que me acompanham aqui pelas redes sociais já sabem que todos os domingos nós fazemos a nossa live, todos os domingos às 18 horas, falando sobre codependência, por vezes por dependência afetiva, outras compulsões. Hoje, especificamente, o tema que eu vou trazer para vocês é um tema voltado para ferramentas, voltado para ações, né? Transformando as relações na codependência. É aquilo que eu já comentei com vocês algumas vezes. Tem muitas pessoas. Boa noite, Áurea querida. Boa noite a todos aqui que estão entrando no Insta, no Face. Vamos lá. Então, como eu disse, o que eu sempre comento com vocês, né? A gente tem feito aí uma busca constante para entender os nossos padrões de codependência, como eles acontecem. Mas na hora de colocar a mão na massa, vem a pergunta, né? E agora eu faço o quê? Agora que eu já sei que eu tenho características codependentes, que essa codependência veio daqui, veio dali, pode ter nascido aqui ou ali, o que eu faço com isso agora, né? Existem aí diversas ferramentas disponíveis para que nós possamos efetivamente mudar esse padrão relacional. Boa noite, Maíra, obrigada por estar aqui. E aí, quando nós falamos em ferramentas para mudar o padrão relacional, a minha ideia em trazer para vocês essa live, na verdade, essa live ela é um resumo do curso que nós estamos fazendo, que na verdade foi lançado no final do ano passado, a abertura dele, e agora a gente retoma o lançamento agora com as aulas teóricas, digamos assim, com algumas vivências também, no dia 20 de janeiro, essa semana, né? Então já temos uma parte aí da turma que já está desde o ano passado com a gente, que participou das primeiras aulas, que foram aulas com profissionais que fizeram uma parceria muito bacana comigo para trazer conteúdos importantes para vocês. E agora a segunda parte é comigo, né? Onde eu vou trazer para vocês o quê? Uma metodologia que vem dando certo para uma série de pessoas. Boa noite, Ana, querida, tudo bem? Saudade de você, quanto tempo. Oi, Gi, obrigada por estar aqui. Essas meninas não enjoam de mim, viu? Ficam comigo o final de semana inteiro, não enjoam de mim, não. Mas vamos lá. Então, qual que é a ideia do Transformando Relações, né? Então, voltando para essa questão das ferramentas, né? Para que a gente possa traçar essa mudança de padrão das nossas relações codependentes, visto que a codependência é um padrão de relacionamento ou uma condição emocional que muitas vezes se revela em relações de pessoas com usuários de substâncias, né? Então, se eu tenho um filho, um cônjuge, um pai, mãe, etc., que tem o uso de substâncias, eu posso vivenciar a codependência. Mas a codependência ela não está relacionada somente a esse padrão. Codependência, ela normalmente faz parte da nossa história, não somente a partir da nossa infância, que aí nós poderíamos dizer que estamos falando sobre desde a nossa,
considerando aí o nosso desenvolvimento humano, né, assim que a gente coloca no curso, mas também de outros padrões de outras famílias, a nossa família de origem, a família de origem da nossa família de origem, né? Então isso eu acho que eu tenho deixado claro para vocês ao longo de tanto tempo que a gente já vem fazendo lives aqui, né? Não só nas lives, mas nos cursos, nos nossos grupos terapêuticos, Projeto Laços, no livro Até que a Droga Nos Separe, no estudo do livro, né? Eu acho que vocês me acompanham, sabem como eu venho trabalhando a codependência. E aí, esse conteúdo, como eu estava dizendo para vocês, ele é resultado de uma metodologia que vem ajudando muitas pessoas, né, com as quais eu trabalho em diversas esferas, e que também ajudou a minha pessoa na vivência codependente, né? Então, essa metodologia que eu proponho a vocês, ela é teórica, ou seja, é a base de estudos da teoria sistêmica, na qual eu sou pós-graduada e exerço essa abordagem com as famílias, com os grupos que eu facilito, com as pessoas que eu oriento. E a teoria sistêmica, ela tem uma série de ferramentas que nos ajudam a entrar em contato com esse universo da codependência, para que a gente possa entender como nasceu, de onde veio, mas também aliar tudo isso a outros recursos que vão nos ajudar a mudar esse padrão, né? Então, ok, eu já sei, eu sei que veio da minha infância, eu sei que tem questões da minha família de origem, ou até em outras famílias, mas agora eu preciso saber o que eu vou fazer daqui para frente para poder mudar esse padrão relacional. Eu quero ter relações saudáveis que começam comigo, né? Eu não tenho tido uma boa relação comigo, e essas relações saudáveis eu quero que elas se reverberem com as outras pessoas. Eu quero ter relacionamentos saudáveis na conjugalidade, eu quero ter relacionamentos saudáveis com os meus filhos, com os meus pais, etc. e tal. Então, essa metodologia, como eu disse para vocês, ela une a teoria sistêmica, com alguns recursos de psicoeducação, de escrita terapêutica, que é um modelo de teoria narrativa, porém usando a linguagem escrita, exercícios, né, que vão proporcionar tudo isso, e também, além dessa parte teórica, técnica, que está atrelada à teoria sistêmica, que como eu disse a vocês, é a minha especialidade, está também ligado a vivências, a experiências que vêm sendo realizadas na vida das pessoas e que de alguma maneira têm sido muito positiva. Então, eu compilei esses dados dentro do que eu chamo de programa Codependência Transformando Relações, para que as pessoas que de alguma maneira queiram conhecer ferramentas para modificar o seu padrão relacional, possam encontrar nesse programa essas formas de fazer. Ah, Romina, é um programa que a partir dele eu não vou mais ser codependente? Não. É um programa que vai te ajudar a olhar para a sua codependência, entender como ela surgiu, como ela se apresenta, como ela conduz as suas relações e quais são as ferramentas disponíveis que têm índices de bons resultados, né, experiências que têm dado bons resultados, que se vocês colocarem em prática, vocês podem sim ter a possibilidade de desenvolver novos padrões relacionais, né? Então essa é a ideia desse conteúdo Codependência Transformando Relações. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso, independente do conteúdo, independente do curso. Claro que o que eu vou trazer para vocês hoje é um resumo do curso, mas independente de vocês estarem ou não no curso, é importante a gente ter esse olhar, né, de transformação em relação à codependência a partir de alguns conceitos. Então, o que a gente começa a tratar lá no início, né, e que é importante que vocês tenham consciência de que nós precisamos olhar? Justamente isso que nós chamamos de padrão da codependência e desenvolvimento humano. O que é desenvolvimento humano? É a minha história desde que eu nasci até a minha velhice, caso eu esteja na minha velhice ou quando eu estiver.
Então, a gente conversa nesse curso sobre as relações que se deram na minha primeira, segunda, terceira infância, na minha adolescência, na fase adulta e porventura na velhice, que de alguma maneira reverberaram nesse padrão de codependência. Tudo isso é feito através da teoria, da apresentação que eu trago, mas também através de exercícios que os alunos realizam para que possam acessar essa teoria, né? A teoria é o conhecimento, é o entendimento, mas para que isso possa fazer sentido para vocês alunos, né? É importante que sejam feitos os exercícios, porque a história de cada um é diferente. Cada um desenvolveu a sua codependência ou não, né? Mas estamos falando aqui da codependência, então são pessoas que desenvolveram por motivos diferentes. Então é importante que cada um atrele aquilo à sua vida. Então, num primeiro momento, a gente vai falar sobre padrões da infância, adolescência, fase adulta e envelhecimento, as fases do ciclo vital e como a codependência se desenvolveu, se instalou, se cronificou nesse processo todo, tá certo? Ah, que bom! Sucesso sempre! Em breve, novos convites para você em Cabo Frio. Espero que seja presencial, né? Que nós possamos em breve estarmos juntos presencialmente. Hoje é um grande dia para nós, né? No sentido de sabermos que aí a gente já começa a dar alguns passos, que a gente sabe que ainda demora, mas alguns passos em relação à libertação de tudo isso que a gente vem vivendo, mas espero que seja presencial. Estamos todos nós sentindo muita falta. Apesar de estarmos aqui nas nossas lives, temos tanta gente aqui juntas aqui, Facebook, Instagram, a gente tem tanta gente junta de tanto lugar do país e é tão bom, mas por outro lado nós gostaríamos de estar juntos presencialmente, né? Vamos ver. Muito bem, aí voltando para esse curso, voltando para o desenvolvimento humano, na sequência nós vamos olhar também para a nossa história familiar, né? Então, por que familiar? Porque dentro da teoria sistêmica, nós sabemos que a nossa família de origem e as famílias anteriores, ou seja, a família de origem da minha família de origem, meus avós, etc. Olha, vamos para Atlanta, que bom que você está aqui, Silmara, tudo bem? Vamos sim, claro, vamos levar nossa mensagem para o mundo todo, né? Ajudar as pessoas a olharem para si, que é a única maneira da gente realmente mudar esse padrão, olhando para si. Muito obrigada por você estar aqui, viu, Silmara? Beijão para você. Então, família. Vamos avaliar aspectos da nossa família de origem, aspectos da família de origem, da nossa família de origem, através de ferramentas sistêmicas que também vão nos proporcionar esse acesso, né? Então, vamos usar algumas ferramentas que vão ajudar vocês nesse curso a entrar em contato com os padrões de relacionamento da sua família de origem, que de alguma maneira reverberam nesse padrão de codependência. E por que a gente faz toda essa revisitação ao passado para que a gente possa entender a codependência nossa? Porque nós não temos como desconstruir um padrão se nós não soubermos como esse padrão foi implementado, né? E os padrões são implementados em muitos momentos da nossa vida. Portanto, é essencial que você conheça como ele foi na sua vida. Oiê, tudo bem? Quanto tempo? Que bom que você está aqui também. Saudades dos nossos trabalhos em Campinas. Muito bem. Eu vou tentar me focar aqui, que eu vejo vocês escrevendo, eu quero responder. Eu acho que eu estou cortando um pouco. A gente tem aqui, né, nosso hábito de falar, e aí depois a gente abre para as perguntas, etc. Eu vou tentar me concentrar um pouquinho nisso. Hoje eu estou mais faladeira, então eu estou parando o conteúdo aqui para poder cumprimentar vocês. São os nossos humores, né? Hoje eu acho que eu estou com humor mais faladeira, assim, mas não faladeira de teoria, viu, gente? Faladeira de conversar. Acho que eu estou sentindo falta mesmo dessa coisa do conversar presencialmente. Mas vamos lá. Então, vamos ter oportunidade dentro desse curso de acessar nossas histórias, nossos padrões. Depois disso, é muito importante, e isso nós fazemos também, que vocês tenham acesso à questão dos conceitos de codependência, das características, de tudo aquilo que acontece, né? Ontem mesmo acho que eu recebi alguém
ligando, dizendo, nossa, você fala tanto em codependência, mas eu não sei o que é isso, né? Vocês que estão aqui conosco há mais tempo, que vem seguindo e tudo mais, vocês já sabem, né, o que é codependência, mas ainda assim, tem tantas pessoas que não sabem exatamente o que é, e muitas vezes estão tendo essa vivência, mas não sabem, né? Então vamos falar de conceitos, de origem, de sentimentos, de características. Vamos esclarecer um pouquinho essa questão de que, né, nem sempre a codependência está atrelada ao uso de substâncias, mas também a outros padrões, padrões de compulsividade de uma forma geral, padrões de repetição familiar, muitos outros padrões, né, incluindo violência, abuso, falta de afetividade, hostilidade, uma série de outras questões que podem de alguma maneira deflagrar. Então a gente vai falar bastante sobre isso, deixar a teoria bem clara nesse curso, né? E depois que a gente, nesse primeiro módulo, trabalhar toda essa questão conceitual e de revisitação ao passado, a gente fala sobre um aspecto importantíssimo, que são as vulnerabilidades na comunicação da família que tem a vivência codependente ou do indivíduo que tem a vivência codependente, né? Eu acho que é muito comum vocês ouvirem falar, o codependente tem dificuldade em falar não, né? Humor faladeira, gostou? Su? Sim, essa é uma das características. Por que o codependente tem dificuldade em falar não? Né? Isso acaba trazendo uma predominância de um padrão de comunicação que revela, por exemplo, a dificuldade da assertividade, né? Então a gente vai falar sobre diversas vulnerabilidades na comunicação. Por quê? Porque quando eu falo que eu quero modificar um padrão, eu preciso começar a pensar que para modificar um padrão eu preciso mudar os padrões de comunicação. Como eu me comunico com o outro faz toda a diferença na maneira que eu vou me relacionar, né? Na teoria sistêmica, a comunicação é a base. Quando nós trabalhamos terapia de família ou terapia de casal, qual é a primeira coisa que a gente observa e precisa trabalhar, além da própria estrutura familiar? A comunicação. São padrões de comunicação agressivo, passivo, padrões de comunicação... Eu acho que deu uma suspendida aqui, eu não sei o que está acontecendo. Alguém tentando ligar no meio da transmissão, não sei se atrapalha vocês, mas eu acho que deu uma pausinha aqui. Então, esses padrões, né, eles podem ser padrões de agressividade, padrões de passividade, mas normalmente não são padrões de assertividade. Entre outras dificuldades em comunicação. Vamos trabalhar essas dificuldades, fragilidades, vulnerabilidades na comunicação da codependência, né? Tem pessoas aqui, acho que a Sônia, devem ter outras que eu não vi ainda, que já estão com a gente no curso, certo? E assistiram já, acho que é até legal retornar para falar um pouquinho, a Cláudia. Acho que o Carlos César é irmão da Cláudia, né? Boa noite, Carlos César. Muito obrigada pela tua presença. Então, nós já fizemos aí o primeiro módulo, o pré-aula, que nós chamamos de Semana Esquenta, né? Que já trouxe algumas ferramentas muito legais. Nós tivemos aula com a Vanessa Sola, psicóloga, psicanalista, especialista em dependência química e em mindfulness, que trouxe para nós uma aula sobre ferramentas de atenção plena, que muito vão nos ajudar nesse sentido. Nós tivemos uma aula com a Nádia Basile, que nós tivemos aí conceito de constelação familiar. Eu já expliquei em alguns momentos para vocês algumas questões correlatas às diferenças entre teoria sistêmica e constelação familiar, que é, na verdade, uma intervenção, né, diferente da abordagem sistêmica. E essa intervenção ela é de grande valia para que nós possamos olhar para esses padrões. Então, a Nádia veio, deu uma aula sobre constelação familiar e como ela pode ajudar também vocês a olharem para esses padrões. Depois nós tivemos uma aula com a Andréia Basso, que é personal organizer, que todo mundo gostou muito, né? Que ela trouxe o conceito de organizar a casa para organizar a mente, falando sobre as nossas questões aí de dificuldades, né? De nos desvencilhar dos padrões
que se reverberam na dificuldade de desvencilharmos das tralhas, né, que ela chama nas nossas casas. Então foi uma aula bem legal também. E a última aula na semana foi com o Dr. Daniel Cordeiro, que ele trouxe compulsões diversas e foi muito interessante. Essas aulas todas foram gravadas. Ah lá, a Sônia que estava no Esquenta, ó, foi muito bom, produtivo, amei. Foi muito bom, né, o Esquenta. E o Esquenta, ele faz parte da primeira parte aí desse programa. Então, quem iniciar o curso agora vai ter acesso ao Esquenta e já vai ter acesso a essas aulas que eu falei para vocês. Muito bem, qual é o nosso segundo módulo e que é algo que vocês precisam sempre estar observando em codependência? Nós vamos fazer intervenções sistêmicas para conseguirmos acessar, e não é uma vez, mas sempre, quais são os nossos sentimentos e emoções que normalmente na vivência da codependência nós temos muita dificuldade para acessar os nossos sentimentos e emoções. Acessar, dar nome, perceber o que está por trás dos nossos comportamentos. E se eu quero mudar, ter uma relação nova comigo e com outras pessoas, eu preciso ter uma autoobservação constante do que eu sinto, de qual é a minha emoção que está por trás desse comportamento que se reverbera nas minhas relações, que acontece nas minhas relações, né? Então, como é que eu vou olhar para isso se eu não souber nem o que eu sinto? Então, como nós sabemos que o codependente, justamente por viver voltado para o externo, tem muita dificuldade em acessar o interno, nós vamos propor, eu vou apresentar algumas intervenções sistêmicas para que vocês possam ter ferramentas para acessar essas emoções de forma constante, né? Eu acesso a minha emoção numa terapia, eu acesso minha emoção, meu sentimento numa meditação, num exercício de escrita terapêutica, muitas vezes numa caminhada, muitas vezes numa dança, muitas vezes pintando, escrevendo, mas o que eu gostaria de trazer para vocês são ferramentas que vão ajudar vocês a fazer esse movimento, né? Então, quais são os sentimentos, as emoções que são mais presentes na vivência codependente? Inclusive esse rol de sentimentos e emoções, ele está já comprovado cientificamente, até aqui no Brasil, no nosso Lenar de Família, né, quando nós divulgamos pela Unifesp e depois pelo próprio programa Recomeço Família, que nós tivemos pesquisas com as famílias, nós podemos dizer cientificamente que o medo, a culpa, a raiva, o controle, a negação, a vergonha são alguns dos sentimentos da vivência codependente que estão sempre ali precisando ser olhados, nomeados, né, e cuidados, a impotência, né? Então, qual é a ideia? Eu acesso esses sentimentos para que eu possa, então, entender o porquê do meu comportamento, o que está por trás desse comportamento, né? Então, nós vamos ter esse conteúdo também. Importante nós lembrarmos que tudo depende, esse programa, digamos que ele é como uma relação, 50% é meu, 50% é de vocês, né? Então, a gente faz 50%, que é oferecer aquilo que teoricamente, cientificamente, vivencialmente vem dando certo, e os outros 50% é vocês colocarem em prática para efetivamente conseguirem mudar esses padrões relacionais, certo? Depois desse segundo módulo, aí sim, nós temos no terceiro ferramentas específicas que fazem parte aí dessa mudança, que vão desde o desligamento emocional, que é algo que também sempre vocês me pedem aqui nas lives para a gente falar sobre, né? E vamos falar sobre, sim, sempre, porque existem conceitos muito diversos e muito confusos até sobre desligamento emocional. Aquela ideia de que o desligamento emocional é de abandono, é de negligência, é de deixar de cuidar do outro, é de egoísmo, e não tem nada a ver com isso. Desligamento emocional tem a ver com desligar-se das emoções negativas que podem estar atreladas ao outro, para que nós possamos nos concentrar nas nossas emoções e cuidar de nós. É isso, desligamento emocional.
Mas como que ele acontece? Eu faço isso uma vez e está tudo certo? Não, eu faço isso diariamente, porque não são só algumas pessoas, mas são algumas situações, algumas contingências que me levam a ficar distante do meu eu, a ter dificuldade para acessar os meus sentimentos e emoções. E aí, quando eu faço o desligamento emocional dessas situações, eu consigo então olhar para isso, olhar para mim, né? Então eu desligo o holofote do outro para colocar em mim. Muito bem. Desligamento emocional, então, é uma parte importante do conteúdo. Depois a gente vem com ferramentas para autoconhecimento e ferramentas para autoaceitação, né? Não há como mudar padrão nenhum se eu não aceito a minha condição. Na codependência, infelizmente, quando a codependência está atrelada às questões da dependência química, principalmente, da família do dependente químico, infelizmente nós temos às vezes muitas falas assim: o problema não é meu, o problema é ele, se ele mudar vai ficar tudo bem, quem tem que se tratar é ele, não sou eu não sou doente, o doente é ele. Isso tudo, gente, vai por como que é? Vai por água abaixo, vai por terra, no sentido de que se nós imaginarmos que as relações dependem da saúde emocional de ambas as partes, ou de todas as partes envolvidas na relação, como é que eu vou dizer que não depende de mim, que depende somente do outro? Qual é a minha parcela na mudança que eu preciso realizar? Então nós precisamos sim nos conhecermos, saber quais são as nossas características ou os nossos comportamentos que acabam reverberando nessa relação e retroalimentando essa relação, né? Ou seja, fazendo com que essa relação, esse padrão continue, né? Se a gente pensar que o padrão é algo que vai se constituindo por meio de muitas repetições de comportamentos. Qual é, né, a minha parte nisso tudo? Conhecer e aceitar. Né? E aí nós vamos também ter exercícios, principalmente de escrita terapêutica, que muito nos ajudam nessa questão. Nesse sentido, estaremos olhando para padrões familiares, né? Ou seja, eu preciso aceitar históricos familiares, eu preciso conhecer minha história familiar, como nós vamos fazer lá no início, mas muito mais do que conhecer, eu preciso aceitar, perdoar, honrar, reconhecer, entregar o que não é meu para quem é de direito, né? Ou seja, eu não preciso repetir padrões da minha família, né? Lembra quando nós fizemos uma live, que eu lembro que vocês gostaram muito, que era sobre lealdade familiar? Né, aquela live onde nós falamos sobre essa repetição de padrões que acontecem nas nossas vidas, que a gente não sabe nem por que a gente está repetindo, e a gente descobre em algum momento que essas repetições se dão por amor, por um amor, na verdade, que está disfuncional, que não está seguindo o seu fluxo natural. Isso a gente observa principalmente na linguagem da constelação familiar. Eu não estou seguindo o fluxo do amor natural, que é, na verdade, permitir que eu possa ser alguém diferente do que os meus pais foram, principalmente se houve padrões disfuncionais. Essa live foi bem legal, né, Áurea? O pessoal gostou bastante, eu lembro. Esse tema lealdade familiar é muito importante dentro da codependência. Muitas das nossas repetições de padrões estão a serviço da lealdade familiar, né? Então, para pertencer ao nosso sistema familiar, nós somos capazes de continuar reproduzindo padrões nem sempre funcionais ou que nos auxiliam positivamente, mas justamente padrões que de alguma maneira me fazem sentir pertencente a essa família, mesmo que esses padrões não sejam padrões legais no sentido de funcionais, de não trazer disfunções. E a gente acaba fazendo isso por amor, né? Isso a gente vê muito na constelação familiar. Vamos voltar a falar de lealdade familiar em breve. Eu acho muito legal esse tema, eu vejo que vocês gostam muito, faz muito sentido para vocês. Então, vamos olhar para esses aspectos no curso, né? E depois vamos falar sobre também como começar a construir um novo padrão por meio de atitudes que nos auxiliam a
construir a nossa autoestima, né? Esse padrão relacional da codependência, ele é permeado pela baixa autoestima, né? Por que que eu sou passiva ou agressiva na minha comunicação e não assertiva? Porque o padrão da assertividade, ele está relacionado à autoestima positiva. Quando eu tenho uma boa autoestima, eu posso comunicar sem medo de não pertencer, sem medo de desagradar, sem medo de não ser aquela pessoa que só faz o que todo mundo acha bacana. Eu posso ser quem eu sou sem medo de que me reconheçam na minha intimidade ou que deixem de gostar de mim porventura por causa de algo que eu vá falar não. Então a autoestima baixa, ela é algo muito prevalente na codependência. E o que que nós vamos fazer então para começar a mudar padrão? Vamos trabalhar a nossa autoestima, né? Nós precisamos de ferramentas para trabalhar a nossa autoestima. E a nossa autoestima, ela é dentro, né? Infelizmente, vejam só quantos paradoxos, né, existem dentro da questão da codependência. Eu preciso mudar algo dentro, mas eu busco fora. Eu busco nas minhas relações, eu busco a validação do meu companheiro, eu busco a validação do meu filho, eu busco a validação na minha área profissional, eu busco a validação das outras pessoas, como se elas pudessem me ajudar a ter uma autoestima melhor. Mas quem vai fazer o real serviço de trabalhar minha autoestima sou eu, né? É claro que é interessante a gente ter pessoas do nosso lado que nos ajudem a nos sentirmos bem para que possamos trabalhar a nossa autoestima de uma forma positiva. Assim como se tivermos pessoas abusivas, pessoas com relações disfuncionais conosco, essas relações, a nossa autoestima vai ficar abalada, afetada. Porém, né, é importante, fundamental, nós sabermos que a autoestima, quem vai manejar somos nós. Nós é quem vamos nos dar essa oportunidade de ter uma autoestima diferente daquela que a gente vem desenvolvendo há um tempo. Isso vai se dar por meio de autocuidados, que nós também trabalhamos dentro desse curso, né? O que é autocuidado? Que às vezes está muito relacionado à ideia de, eu me cuido sim, eu estou sempre arrumada, ou eu estou eu vou ao cabeleireiro sim, eu faço unha, enfim, essas questões mais relacionadas ao externo. Não é isso, gente. O autocuidado que a gente fala dentro da transformação relacional é como eu cuido aqui dentro, como eu cuido de vários aspectos em mim, da minha espiritualidade, da minha saúde mental, da minha saúde física, das minhas relações sociais, do meu lazer, das minhas relações familiares, do meu desenvolvimento acadêmico e profissional, e também como eu cuido dessa imagem que eu gostaria de ter, o que eu gostaria de ter e quero ter, e que olho no espelho e quero ter essa imagem, quero ver essa imagem. Mas muito mais do que isso, o autocuidado vai muito além disso, né? E é sobre isso também que a gente vai falar no curso e sobre isso que a gente vai exercitar, mais do que falar, né? Em relação a um tema muito importante também, que eu acho que não tem como a gente pensar em mudança de padrão se nós não estivermos vigilantes a um tema que também está bem relacionado com frequência à codependência, que é a autossabotagem, né? Nós precisamos entender que a autossabotagem é algo que está à espreita da mudança de padrões ou de qualquer mudança, né? Quando nós queremos modificar algo que há muito tempo a gente vem reproduzindo, o nosso movimento de sabotar relacionado às nossas crenças de não sermos merecedoras, de que não temos o direito de ser feliz, ou que efetivamente não somos boas o suficiente para alcançar tudo aquilo que nós gostaríamos, isso tudo fica ali no padrão da autossabotagem. Então, em algum momento, eu me vejo conquistando algumas coisas, mas eu começo a ter movimentos inconscientes que me sabotam dessas conquistas, né? E isso todo o indivíduo, na verdade, quando está mudando, tentando mudar padrões, ele precisa estar atento aos padrões de autossabotagem. Quando a gente fala em dependência química, né, eu acho que é muito
muito importante a gente também ter essa consciência do quanto muitas vezes os dependentes em recuperação e vivendo bons momentos, construindo já novas relações, construindo novos padrões e de alguma maneira eles auto-sabotam a sua recuperação, mesmo em bons momentos, né? Não é que eu recaio porque eu passei por algo ruim, não. Eu também recaio porque eu me saboto pelas minhas crenças interiores de achar que eu não mereço, que eu não posso, que o meu padrão vai ser sempre aquele. E aí a gente volta para aquele conceito inicial que eu sempre falo para vocês que não faz sentido, que é da codependência como segunda pele, como disse a Bruninha na live que ela me convidou para fazer no Amor Exigente. Codependência não é segunda pele. Eu não sou codependente, serei sempre codependente, determinismo na codependência. Eu estou vivendo um padrão relacional disfuncional desde a minha infância, por exemplo, mas eu posso mudar esse padrão, desde que eu esteja constantemente atento ao meu autoconhecimento, ao meu autocuidado, aos padrões de autossabotagem, etc, etc, etc. Então, por isso que dentro desse programa, eu achei importante trazer para vocês toda essa percepção para constante vigilância daquilo que eu preciso cuidar para conseguir efetivamente construir um novo padrão. E aí sim eu vou transformar relações, né? Mas é muito importante, eu não sei se vocês se lembram se foi Melody Beach ou alguma outra autora americana dos livros de codependência que diz, né, que a codependência é a inabilidade de nutrir relacionamentos saudáveis consigo e com o outro. Né? Então é claro que se eu não consigo ter bons relacionamentos com o outro é porque eu tenho dificuldades relacionais comigo. Então passa por mim, passa por um padrão que eu vou modificar comigo, que é a relação de acolhimento, relação de autocuidado, relação de autoestima, relação de acolher as questões da minha criança, da minha família, etc, para então depois eu começar a ter com o outro. Né? Se eu não tenho acolhimento, empatia comigo, se eu não tenho amor próprio, se eu não tenho autoestima, como é que eu vou ter boas relações? Eu acho que isso é muito claro. Né? Então, a proposta desse curso, ou desse programa Codependência Transformando Relações, é alto, gente, é para nós. Nós vamos mudar nossas relações com o outro a partir disso, né? Não é algo que nós vamos manejar o outro, nós vamos manejar a nós, mesmo porque nós não conseguimos mudar o outro, só podemos mudar a nós mesmos, certo? A nós mesmos. E ao final, né, o último ponto que eu trago no curso é a espiritualidade, a conexão com a espiritualidade, como ela acontece dentro dos padrões, dentro dos movimentos de mudança de padrão. Por que é importante a minha conexão espiritual para que eu possa dar conta, digamos, de trabalhar tudo que precisa ser trabalhado para começar a modificar meus padrões, né? Então, esse é o conteúdo desse curso que inicia essa semana. Vocês podem aqui no meu Facebook ou no meu Instagram, que vocês estão aqui, então sabem aí como acessar. Na bio do Instagram ou lá no início do Facebook, tem ali um linkzinho para a página desse curso, onde vocês vão ter toda essa programação que eu falei, vão ter valores, vão ter datas, vão ter formas de pagamento e tudo mais. Porém, independente de vocês participarem ou não desse curso, né, o curso é uma oportunidade que às vezes muitas pessoas pedem, né, eu gostaria tanto de ter algo mais concreto para poder efetivamente trabalhar esses padrões, então eu fico muito feliz de poder estar proporcionando essa condição para muitas pessoas que me pediram, que me pedem. Fico muito feliz de poder estar acompanhando vocês nesse movimento, poder estar trazendo isso para vocês, mas independente de estarem ou não no curso, o conteúdo dessa live, ele traz um mapeamento daquilo que eu acredito por meio das minhas pesquisas, estudos, vivências, trabalho, que possa efetivamente auxiliar vocês a transformarem as relações, ou seja, não ter mais padrões codependentes nas relações, mas ter padrões funcionais, padrões saudáveis, escolhas saudáveis de relacionamento com vocês e com as pessoas que vocês amam, sejam elas dependentes ou não dependentes, tá?
Bom, vamos lá. Eu gostaria agora de ver aqui as perguntas, se vocês tiverem, né? Aqui eu tô começando pelo Instagram. Boa noite, Regina, Vitor, Milton, Jaci. Gente, tem gente de tantos lugares diferentes aqui. Christian, tudo bem? Aleteia, querida. Vou estar com vocês em breve numa participação no AI, viu? Vamos fazer sim, vai ser um prazer. Quem mais? Vamos ver se tem dúvidas aqui, se vocês têm algo a perguntar sobre codependência, sobre padrões. Cabo Frio, estou esperando o convite, Atlanta também. Muito feliz com tudo isso. Espero que a gente possa em breve estar fazendo tudo junto, misturado, abraçando. Né? Eu acho que é isso que a gente sente falta, de poder efetivamente ter aquele nosso acolhimento. Boa noite, maravilhosa. Tudo bem com você? Muito obrigada pelo maravilhosa, Maria Loira Romão. Tudo bem, estou bem. Corações, agradecimentos, beijos, dúvidas? Dúvidas, acho que não. Acho que ninguém colocou nenhuma pergunta aqui hoje. Podem perguntar se tiverem dúvidas sobre não só a questão do curso, mas os conteúdos que a gente falou aqui hoje. Também é importante entender se para vocês é legal, faz sentido, como que vocês enxergam essa possibilidade da mudança de relações a partir dessas ideias que eu trouxe para vocês, né? Áurea, Maíra querida do AE, Ana Carazinho do Cratóide, muitas saudades. Maria Clélia querida também está com a gente no curso. Eunice, muito obrigada a você. Andréia, Nara, estão sempre por aqui, né? Recife, Marina. Oi, Romina, sim. Acho que dúvidas vocês não têm hoje. Vocês estão dizendo que lembram da live, que estão gostando do curso. Romina, tudo certo. Romina, todo curso que começo não termino. Tenho receio de começar esse e deixar também. Adelina, olha só. Esse padrão de tudo que eu começo não termino já tá errado, né? Vamos pensar errado no sentido de que sim, eu entendo o que você está falando, é uma característica essa questão do padrão da procrastinação ou até do abandono de algo que faz bem para você. E se a gente enxergar talvez por outro viés, num outro momento com maior profundidade, isso pode ser algo ligado ao próprio padrão da autossabotagem, né? Então eu começo a fazer algo que eu sei que vai ser bom para mim, quando isso começa a me fazer bem, eu vou lá e paro, né? Eu ouço com muita frequência esse movimento. E aí, qual que é a ideia? Quando a gente fala em autoconfiança, em autoestima e começar a construir autoestima e autoconfiança principalmente, como que eu vou começar a confiar em mim? Quando eu começar a cumprir os acordos que eu faço comigo, né? Então, se eu falei que eu vou começar algo e vou terminar algo, por mais que eu tenha o padrão de querer voltar pro não vou fazer, etc e tal, se eu lembrar do compromisso que eu travei comigo e o quanto isso vai impactar na minha autoconfiança, eu vou me propor a fazer diferente dessa vez. E assim, pouco a pouco, eu vou aprender a fazer dessa forma com outras questões, com outros cursos ou com outras propostas que eu fizer para mim, né? Eu entendo perfeitamente isso que você está dizendo, é algo muito comum, né, nessa questão aí do nosso universo que tem um determinado padrão de não merecimento, né? Então eu começo algo e quando isso vai ser bom, eu percebo que vai ser bom, o que está sendo importante para mim, eu começo a ter padrões de autossabotagem e paro, mas faz parte da proposta o exercício da autoconfiança, né? Então vamos aprender a confiar em nós, dizendo que aquilo que nós vamos nos propor a fazer, nós vamos fazer e vamos efetivamente, né? Abraço minha musa, obrigada Patrícia. Quero detalhes do curso. Querida Maria Ângela, é só você entrar nesse link aqui na nossa página, aqui do Facebook, aqui em cima tem um linkzinho, e você vai ter todos os detalhes, tá? Rê, você tá aqui, Rê? Vai gostar e te identificar tanto que vai querer a parte 2. A Rê e a Bruninha são minhas meninas queridas, né, que vêm me ajudando e ontem fizeram uma aula maravilhosa, um grupo maravilhoso do estudo do livro, né? Até esqueci de falar, meninas, hoje do livro, né? Vocês sabem que o livro Até que a Droga Nos Separe tem um grupo de estudos
e esse grupo de estudos é um grupo gratuito que é realizado quinzenalmente. E ontem a Rei e a Bruna começaram a conduzir o grupo sozinhas, né? Mas elas fizeram um grupo só para as novatas. Então elas foram lá do primeiro capítulo e assim podendo atualizar as pessoas a chegarem no momento que nós estamos trabalhando. E foi maravilhoso, segundo as pessoas que estiveram com elas, segundo elas. Eu agradeço muito, Rei e Bruna, por vocês confiarem no meu trabalho, por vocês estarem comigo e por me ajudarem a disseminar todo o conteúdo do livro Até que a Droga Nos Separe, que nós sabemos que vem ajudando muito a nós todas, né, para olharmos para a nossa codependência. Também eu tenho dificuldade em terminar minhas coisas, faz mal para mim, isso exatamente, né? Essa ideia vocês vejam, o que faz bem eu saboto, o que faz mal eu faço e depois eu vejo que me fez mal. É um padrão, né? Um padrão de autossabotagem mesmo. Oi, minha linda, tudo bem contigo? Deca, tudo bem e você? Queria entrar nesse grupo de estudos do livro. É só você mandar um WhatsApp aqui, a gente coloca você no grupo de estudos. Esse grupo do WhatsApp é um grupo onde nós passamos as informações sobre as nossas reuniões, né? Vocês podem comprar o livro e o guia, que são a literatura para esse grupo, no site rominamiranda.com.br. Mas ali, como eu já disse, é um grupo gratuito, conduzido por mim, algumas reuniões, outras pela Rei e pela Bruna, mas a gente estuda os preceitos, os princípios, o conteúdo do livro Até que a Droga Nos Separe e do guia, que nos ajuda a fazer aí também uma trilha de autoconhecimento para que nós possamos trabalhar nossa codependência, né? Até esqueci de trazer o livrinho aqui hoje, o livro e o guia que eu sempre ponho aqui para mostrar para vocês. Mas quem já tem o livro e o guia, venham para estudar com a gente no grupo de estudos. Quem não tem, só adquirir pelo site. Aqui, ó, a Vânia está falando, tem o livro, gostaria de participar do grupo de estudos, como faço? Faz isso, Vânia, chama no WhatsApp, eu te passo o link, você entra no grupo de estudos do WhatsApp e você vai receber aí durante a semana o link para a nossa reunião, que acontece aos sábados às 16h30. Eu passo o link nesse grupo, tá bom? E esse grupo é gratuito, muito importante para nós, para olharmos para as nossas questões correlatas à codependência. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma dúvida. Eu queria pedir para vocês também que mandassem aqui nas lives, ou depois quando vocês assistem, que escrevam aí, temas que vocês achem relevantes, né? Estamos começando agora aí um novo programa de lives, né? Eu dei uma paradinha 2 semanas no final do ano. Aí semana passada nós fizemos uma live sobre máscaras da codependência, que também eu recebi muitas pessoas dizendo que gostaram muito do conteúdo, que reconheceram as suas máscaras, a necessidade de trabalhar a retirada dessas máscaras, ou seja, mudança de padrões, né? Então, escrevam para mim sobre o que vocês gostam, quais vocês gostaram mais, que aí a gente sempre vai trazendo conteúdos correlatos. E sobre o curso, né, ele começa essa semana, dia 20. Então, quem quiser informações, pode acessar aqui a bio do Instagram, o Face aqui tem uma ferramenta logo lá, inicialmente, e tanto uma rede como a outra, vocês podem me conectar pelo direct, pelo Messenger, pelo WhatsApp, e eu passo os links para que vocês possam estar comigo nessa jornada que nós iniciamos agora, o programa Codependência Transformando Relações. Só mandar um WhatsApp para mim que eu passo para vocês o WhatsApp do grupo de estudos também, tá bom, Maria Ângela? Só mandar. Meus dados estão todos aí para vocês poderem acessar. Gostaria muito de agradecer por hoje, pedir a vocês aqui que coloquem, ó, já estão mandando aqui, ó, boa noite, tem o livro, gostaria de entrar no grupo. Já, só a gente acabar a live que eu começo a conversar com vocês que precisam aí de informações sobre o grupo de estudos. Venham sim, né, porque a Rei e a Bruna estão começando agora essa jornada aí de fazer desde o início, trabalhar a linha do tempo, trabalhar a construção do nosso cantinho de organização para estudos, né? Vai ser muito bom quem teve recentemente acesso às questões. Isso, na página inicial tem o botão do WhatsApp, isso mesmo, Rê, obrigada aí pela ajuda, viu? Isso, só acessarem ali.
Cheguei tarde, mas eu assisti depois. Já falei de você aqui, viu, Cláudia? E acho que também acabei falando com o teu irmão, que eu vi o mesmo sobrenome. Eu falei, eu acho que é o irmão da Cláudia. Falei oi pra ele. Depois você assiste a de hoje, viu? Você também está com a gente no curso, né? Falei sobre os nossos conteúdos, né? Então convido vocês, espero ter vocês conosco aí nessa jornada, mas independente de estarem ou não nessa jornada ou em qualquer outra, estamos juntas. Estamos aqui todos os domingos para que possamos aí construir novas formas de nos relacionarmos, libertas do padrão da codependência. Isso a gente consegue, sério. Isso a gente consegue estudando, isso a gente consegue se informando, isso a gente consegue participando de grupo de apoio, de grupo terapêutico, de curso, de programa, de terapia. Isso tudo é possível, sim, né? Então vamos sair dessa questão do determinismo, de que codependência é assim e pronto, usar a codependência como algo que justifica as minhas mazelas ou as minhas dificuldades, que justifica e que acaba me trazendo para esse padrão da autopiedade, do vitimismo, que é tão comum, né? Vamos lembrar que a gente vive o triângulo do drama, que é o triângulo de Karpman, onde as vivências ficam entre salvador, perseguidor e vítima. Vamos tentar sair desse triângulo e formar novos ciclos de saúde emocional, tá certo? Muito obrigada, meninas todas que estão me dando boa noite aqui, meninas, meninos. Maria Ângela, manda um messenger se você não consegue acessar o WhatsApp, manda uma mensagenzinha aqui pelo Face mesmo, eu te passo meu WhatsApp, aí você me chama e eu te passo, tá? Sem contato a gente não fica, hein, gente? Comunicação direta. Muito obrigada por mais essa live, por mais essa noite, pela presença de vocês. Obrigada, Rê. Um beijo para todas e até durante a semana aí no curso, quem estiver conosco, ou quem não estiver, até domingo que vem nas nossas lives. O grupo foi maravilhoso ontem, eu fiquei sabendo, essas meninas arrasaram, né? Muito obrigada, minhas queridas, meus queridos. Até domingo que vem. Tchau, tchau, gente. Até.